Olá, bem-vindo ao Panorama, um programa que reúne algumas das reportagens mais relevantes do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais produzidas e exibidas pelo seu jornal. Reportagens que tratam de temas como democracia, inclusão, cidadania e direitos humanos. Vamos abrir o panorama de hoje falando sobre mulheres, especificamente das guerrilheiras. 50 anos atrás, várias mulheres pegaram em armas para enfrentar as ditaduras da América Latina e do Caribe. Um seminário em Santo André reuniu 13 dessas guerrilheiras que deram um testemunho aos jovens sobre a corajosa participação feminina na luta pela democracia em 16 países. Loyola é boliviana e tem 74 anos. Quando tinha 24, na década de 60, participou da guerrilha de Nhancarro com o comandante Ernesto Che Guevara. Militante do Exército de Libertação Nacional, Loyola lutou contra o golpe militar que derrubou o governo de Paz Extensoro. Pegou em armas, foi presa e exilada. Viu amigos e o marido morrerem em combate. Junto ao Che havia muitos combatientes bolivianos, peruanos, cubanos e argentinos, entre ellas Tania, que a pesar de las diferentes nacionalidades teníamos el mismo objetivo, luchar para cambiar la realidad de injusticia y opresión que había en nuestra sociedad. Josi é jornalista panamenha e participou da guerrilha no fim da década de 70 na Nicarágua. Deixou a faculdade e a vida confortável que tinha no Panamá para ser assistente de enfermagem e ajudar o povo nicaragüense que sofria com a ditadura de Anastácio Somoza. Combateu na Frente Sandinista de Libertação Nacional e foi a única mulher que sobreviveu na coluna Jacinto Hernández. La mayor dificultad que teníamos como mujer era básicamente dificultades físicas y emocionales, porque cuando perdíamos a nuestro compañero, perdíamos parte de nuestra vida. Pero las dificultades militares eran iguales que los hombres. Ela explica de onde tirou a coragem para lutar de igual para igual com os homens. Del corazón viene porque aprendemos a amar el pueblo, tener el coraje de odiar la dictadura, con la única idea en la mente de liberar el país y darle a las nuevas generaciones, al hombre nuevo, una vida libre. Loyola e Josi são duas das 13 mulheres que estão em Santo André para contar suas experiências como guerrilheiras e combatentes contra ditaduras. Elas participam do seminário A Justa Rebeldia das Mulheres na América Latina e Caribe e dão seus testemunhos da participação feminina na luta pela democracia em 16 países. Nós precisamos ser honestos com a nossa juventude para que eles conheçam o quanto nós lutamos para chegarmos até aqui. E por isso não podemos retroceder. Essas mulheres querem mostrar que guerrilheiros lutavam por igualdade, democracia e direitos humanos e que não eram criminosos como alguns livros relatam em todos os países. Para este estudante que participa do evento, a história das guerrilhas e ditaduras na América Latina são manipuladas e mal contadas. É colocado como terroristas, assim, mas não, muito pelo contrário, né? Terrorista é o Estado, né, que torturava, estuprava, praticava esses crimes, assim. Eram pessoas que lutavam pela liberdade, pela democracia, pelos direitos que a gente tem hoje. Foi a história que foi silenciada, foi uma história que foi ocultada, a história não contada nas nossas escolas. Para estas mulheres que foram à luta em nome da democracia, o processo de impeachment contra a presidenta Dilma é uma clara tentativa de golpe. Para as ex-guerrilheiras, é hora de lutar pela soberania popular e pela liberdade. A mulher brasileña deve imponer-se, deve demonstrar de que estão com Dilma e devem continuar lutando até o último momento. E assim como 50 anos atrás, as mulheres continuam na luta. Neste momento em que o Estado de Direito corre risco no Brasil, as mulheres mais uma vez tomaram as ruas do Rio de Janeiro e receberam a presidenta Dilma Rousseff na Marcha das Mulheres pela Democracia. Dilma convocou as brasileiras a resistirem ao golpe junto com ela. Respeito ao voto e continuidade das políticas públicas voltadas para mulheres.
foi o pedido das milhares de cariocas que marcharam ontem pela democracia. Esse governo de fato, não tem nenhuma preocupação com nenhuma das nossas pautas sociais, com nenhuma das nossas mulheres, sobretudo as mulheres negras. É um retrocesso nos direitos humanos e principalmente de populações que nunca têm seus direitos respeitados, como a população LGBT. Então a volta do governo Dilma é outra vez colocar em pauta a discussão dos direitos dessa população. Depois de cruzar o centro da cidade, a marcha chegou aqui, à Praça 15, onde, mobilizadas, as mulheres pediram o fim dos retrocessos praticados pelo governo interino e a volta da presidenta Dilma. Importantes lideranças femininas do país participaram do ato. É um golpe patriarcal, machista, sexista. Nós estamos sendo protagonistas na virada deste golpe absolutamente indignante e sem provas. As mulheres brasileiras estão nas ruas, como demonstrou esse mar de mulheres maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. A presença de Dilma Rousseff foi o ponto alto da noite. A presidenta foi recebida com muito carinho e fez um discurso encorajador. Um golpe tradicional seria aquele do machado derrubando a árvore. O golpe atual é um golpe em que a árvore ela é tomada por parasitas que tentam destruir a democracia. A árvore da democracia, ela está de pé. Nós vamos resistir, resistir e resistir. E quando a mulher nasceu num corpo de homem? Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff determina que nos órgãos federais, servidores e usuários têm direito de usar o nome social, que é o nome de acordo com o gênero com o qual a pessoa se identifica. Uma conquista de transgêneros e transexuais. No estado de São Paulo, existe uma lei semelhante. Em apenas um ano, o número de pedidos do uso do nome social na rede estadual de ensino pulou de 44 para 290. Veja na reportagem de Sandra Paulino. Vitória tem 15 anos. Nasceu em um corpo de menino, mas se identifica como mulher. Se assumiu transgênero no ano passado e desde criança sofria preconceito e enfrentou dificuldades na escola. Principalmente a diretora da escola, ela era muito agressiva e tinha muito preconceito. Por exemplo, se eu fosse de rímel para a escola, uma coisa básica, ela já me chamava na diretoria, era advertência, suspensão na certa. Ao mudar de escola, Vitória teve uma outra recepção. Na nova escola que eu tô, assim, eles me respeitam muito. No primeiro dia de aula, que eu tive aula, a diretora já me chamou, perguntou qual o nome social eu queria usar e qual banheiro eu queria usar. Fomos, sim, buscar informações a respeito de todo o respaldo legal para que ela se sentisse mais integrada possível de acordo com os direitos de qualquer cidadão. Ser chamado pelo nome social é um direito e no estado de São Paulo está garantido por lei desde o ano passado. Transgêneros, travestis e transexuais devem ser chamados pelo nome que eles indicarem e esse nome deve constar na lista de chamada, no boletim e na carteirinha escolar. Para pessoas como Vitória, o apoio e a aceitação fazem toda a diferença. Eu sinto muito mais motivada, muito mais protegida, porque, assim, os professores me defendem, se alguém faz alguma piadinha. Ninguém faz nessa escola, mas se alguém fizer um dia, eu sei que eles vão me defender, eles me dão super apoio, tudo. Embora não seja algo novo, na nossa escola foi a primeira situação e todos nós aprendemos com isso, né? Os alunos, os funcionários, os professores e inclusive a própria Vitória, que se sente tão bem acolhida aqui na nossa escola. Em São Paulo, a rica literatura produzida nas periferias esteve no centro do 2º Salão do Livro Político, que reuniu 25 editoras. Um merecido reconhecimento do que está sendo feito por escritores que batalham para ver o trabalho publicado. O repórter Jô Miyagi visitou o salão. O Planalto é alto e lá tem um palco. Teatro de comédia e de flagelação. Ontem matou os índios, hoje saco. Faz arrasto destruindo a educação. A produção literária da periferia cresceu muito nos últimos 15 anos
E não se restringe a falar sobre a periferia. Adenildo, por exemplo, segue caminhos universais. Já tem 4 livros e, para publicá-los, teve de abrir a própria editora por falta de abertura dos grandes selos. A literatura que eu produzo tem como tema central, como toda a arte, o ser humano, né? Abordando esse lado social, que é a angústia nossa do dia a dia. E quando se fala em literatura da periferia, leva-se em conta não apenas livros, mas também outras expressões, como saraus e duelos de rimas. A literatura na periferia foi um dos temas em discussão no 2º Salão do Livro Político, que está sendo realizado em São Paulo. A escritora Maria Villani mora há 40 anos no Grajaú, na zona sul da capital. Ela gosta de ressaltar a periferia nos versos. A arte, a magia e o amor erguem a bandeira da minha periferia. Maria Villani já lançou 4 livros pelo selo Editora da Gente, criado pelo Adenildo Lima. Sem essa ajuda, talvez não conseguisse publicar as obras. Eu quero agradecer a oportunidade para agradecer aqui de público. Obrigada, Adenildo, porque sinceramente eu não pensava em publicar. O jovem jornalista Ronaldo Matos pesquisa a literatura da periferia há 10 anos. Ele explica que, geralmente, os escritores têm uma produção característica que fala do bairro onde moram, mas não querem que a obra e a mensagem fiquem restritas à região. A literatura feita na periferia, ela não tem barreiras, ela não tem fronteiras, né? É evidente que as pessoas que residem na periferia se identificam com aquilo, mas é algo feito tão de dentro para fora que isso toca outras pessoas. Bom, antes de mais nada, fora Temer. Esse daqui é o 2º Salão do Livro Político, né, que é uma iniciativa de algumas editoras, não editoras grandes, né, nem editoras do grande círculo comercial, mas editoras que acham que deve disseminar ideias progressistas, esquerdas, socialistas, marxistas, no âmbito onde possa se vender livros e também fazer debates. E por falar em literatura, no Rio de Janeiro, foi no Teatro Casa Grande, local de inúmeros atos em defesa da democracia, o lançamento do livro A Resistência ao Golpe de 2016. O lançamento teve a presença de juristas e advogados, como José Eduardo Cardoso, que defende a presidenta Dilma no processo de impeachment. Resistência. Essa é a palavra da hora. Não à toa, faz parte do título do livro lançado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Nós precisamos resistir. Resistir à violência de um golpe distinto dos golpes do passado, um golpe que não usa mais a força da arma, do tanque, que não invocam mais os militares, mas um golpe que inclui a mídia, inclui o parlamento e, lamentavelmente, inclui o Supremo Tribunal Federal. Palco de espetáculos memoráveis e intensas reuniões políticas de resistência à ditadura, o Teatro Casa Grande volta a viver dias de atos de defesa à democracia ameaçada em pleno século XXI. A simbologia dele estar aqui hoje no Teatro Casa Grande dá muito mais importância para aquilo que está escrito nele, o que ele significa, reproduzindo esse processo que o Brasil está vivendo hoje. Assuntos atuais não faltaram nem no livro, nem nos discursos. Golpe, pedaladas fiscais e o papel do STF no processo do impeachment foram os destaques, intercalados com manifestações. Volta, querida! Volta, querida! O que está preocupando os juízes do trabalho da América Latina é, na verdade, o silêncio do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas gravações que foram divulgadas. E também ao papel hegemônico do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que não oculta suas tendências político-partidárias e, mesmo assim, tem desempenhado um papel central no âmbito do Supremo Tribunal Federal nesses processos todos que envolvem o impeachment da presidente da República. O advogado-geral da União do governo Dilma, José Eduardo Cardoso, também presente ao lançamento, comentou a saída de Fabiano Silveira, ministro interino da Transparência, Fiscalização e Controle, que substituiu a CGU. É um governo interino que tem vários interinos que vão embora antes, inclusive, de uma permanência mais durante um certo período de tempo. Ou seja, é uma situação lamentável de um governo que é ilegítimo, porque nasceu a partir de uma ruptura da Constituição e, obviamente, vai ser, ao que tudo indica, um governo sempre mergulhado em crises. Crises de diversas naturezas que, no fundo, remontam à sua própria falta de legitimidade.
No próximo bloco, você confere reportagens sobre os retrocessos que o governo interino de Michel Temer está implantando no Brasil. Fica aí que o Panorama já volta.